Olá, caminhantes! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos trazer o hexagrama do I Ching, regente do ano de 2023. O I Ching, para quem não conhece, é o Tratado das Mutações, um dos livros mais importantes dentro do taoísmo, e o seu estudo ele se baseia na interação entre Yin e Yang, e como essas duas energias complementares se transformam entre si. Dentro do taoísmo, a gente diz que o I Ching ele é toda a base, ele é a raiz da filosofia, ele é a raiz filosófica que permeia todos os estudos e todas as artes taoístas. Através do estudo do I Ching e dos seus preceitos e dos seus fundamentos, vão se fomentar os estudos de meditação, de estratégia, da medicina, os estudos provavelmente filosóficos do Tao Te Ching, por exemplo, né? Então, o I Ching ele é, sem dúvida nenhuma, um dos tratados mais importantes de todos, porque ele estuda uma lei que não muda, que é a lei de que tudo muda. Nesse processo dessa interação entre Yin e Yang, o I Ching ele estuda também o movimento dos 5 elementos. Então, tudo aquilo que a gente conhece, que tem os 5 elementos chineses, tem seu fundamento, tem a sua base no I Ching. Para a gente estar entendendo esse hexagrama regente do ano de 2023, eu gostaria de fazer, antes de tudo, um pequeno adendo. Tá? É muito importante que a gente entenda que o ano de 2023 é uma sequência do ano de 2022. Não tem como eu fazer essa análise, não tem como eu falar desse hexagrama descontinuando um ano do outro. Né? Não dá para fazer esse estudo de forma desconexa. Tá? Então, uma pequena introdução a esse movimento, né, de 2022 para 2023. Os 2 anos são anos de madeira, tá? E muita gente se confunde com isso, porque a gente fala que o ano de 2022 foi um ano de tigre de água, e o ano de 2023 é um ano de coelho de água. E aí as pessoas elas acabam achando que o elemento regente desses 2 anos foi a água. Acontece que na astrologia chinesa a gente tem 2 energias, os troncos celestes e os ramos terrestres. Os troncos celestes eles se referem às energias do céu, e os ramos terrestres às energias da Terra. E as energias da Terra elas são muito mais fortes, muito mais intensas, muito mais fáceis de serem sentidas e vistas no dia a dia, ali ao nosso redor. Então, por isso que a gente vai falar que tanto 2022 quanto 2023 são anos de energia de madeira, porque tanto o tigre quanto o coelho são a madeira. Qual que é a diferença entre essas madeiras? 2022 é um ano de madeira yang, porque o tigre ele representa madeira yang e o coelho ele representa madeira yin. Né? E qual que é a grande diferença entre essas energias? A madeira como um todo, ela representa um movimento de expansão, o movimento de ação, o movimento de agir, de se impor no mundo, de criação, né? Esse movimento dessa vida que se expande, se cria e se prolifera, né? Então é essa energia de primavera, sabe? Que traz essa renovação, que traz a vida, que traz essa interação entre os seres, o início de novos caminhos, o florescimento de novas coisas, né? A madeira Yang, ela é, dentro do I Ching, o trovão. E é uma forma de se mover rápida, intensa, veloz, que entra explodindo, que muda a estrutura. Então, é aquela energia que me faz sair do estado de dormir para me levantar. Então, ela muda a circunstância de forma muito rápida, de forma imediata. É o momento em que eu abro os olhos e eu atuo, tal como um trovão que simplesmente cai. Você não vê ele caindo, ele simplesmente cai. Então, é um movimento mais rápido, mais forte, mais intempestivo. Tá? E o vento, que é a madeira yin, ele traz um movimento mais suave, mais lento, mais gradual, né? Um movimento mais persistente, menos explosivo, mas com mais planejamento. Então, a gente tem, em 2022, um trovão que surge, trazendo coisas novas, germinando novos frutos, fazendo novos inícios, criando novos caminhos, e em 2023 a gente tem um vento que vai tentar
perpetuar isso, que vai tentar entender como que eu posso fazer essas criações de 2022 se tornarem algo sólido, estável, dentro de um movimento de longo prazo. Tá? Então é importante que a gente faça essa correlação entre os dois. Tendo feito essa pequena introdução, vamos aqui dividir a tela para vocês entenderem melhor como que a gente faz a extração do hexagrama do ano. Como é que a gente chega nesse hexagrama, tá? Então, aqui a gente tem coelho de água Yin, né? Então, esse daqui é o símbolo do tronco celeste e esse daqui é o símbolo do ramo terrestre. Então, Kuei Mal, tá? Então, Kuei representa a água de polaridade Yin e Mal representa o coelho, que representa a madeira de polaridade Yin. Para eu estar encontrando o hexagrama do ano, eu preciso transformar isso daqui em símbolo do I Ching. E antes disso, vamos entender como que o que é esse símbolo do I Ching e como que a gente interpreta ele, tá bom? No I Ching a gente vai ter linhas Yang e linhas Yin, tá? Então, todas as linhas que são vazias, então essa linha aqui, por exemplo, essa, por exemplo, e essa, por exemplo. Né? Essas linhas quebradas, que tem essa quebra entre elas, são linhas de polaridade Yin. E todas as linhas contínuas, as linhas cheias, são linhas de polaridade Yang. Tá? A anatomia de um hexagrama do I Ching é composta de 2 trigramas. Cada trigrama é composto de 3 linhas. Então a gente tem 1, 2, 3. Essas 3 linhas aqui, elas vão corresponder ao trigrama vento, que é o trigrama do I Ching, que corresponde à madeira de polaridade Yin. E quando a gente tem uma linha Yin, uma linha Yang e uma linha Yin nessa sequência, a gente tem o trigrama água. Tá? No I Ching, a gente não tem a água Yin e a água Yang. Tá? Na astrologia, a gente separa a água Yin e a água Yang. No I Ching, não, a gente só tem um trigrama água. Tá? Então, esse aqui é o trigrama água, não necessariamente é a água Yin. Tá? Mas quando eu faço essa correlação, então eu vou transformar Mal para madeira Yin. Então é o vento. E aqui eu vou transformar Kuei, que é o tronco celeste da água Yin, para a água. Quando eu faço isso daqui, esses 2 trigramas, quando eles se combinam dessa forma, eles vão criar o hexagrama poço. Tá? Então o hexagrama poço representa o hexagrama desse ano. E o que representa esse hexagrama poço? Bem, vamos lá. O simbolismo puro do hexagrama poço é uma engenhoca que foi feita pelo ser humano para ser capaz de extrair uma energia vital que está de difícil acesso, permitindo que ela seja utilizada. Né? Dentro do I Ching, a gente só tem 2 hexagramas que se correlacionam diretamente com algo feito pelo homem. O poço e o caldeirão. Tá? E o poço, por que ele é tão importante assim? O poço ele tem a sua importância porque nos períodos antigos, toda a cidade ela vivia ao redor do poço. O poço era o lugar que permitia que a cidade pudesse ser uma cidade. Gente, ninguém sobrevive sem água. Então, a saúde do poço, a integridade do poço, corroborava com todo o bem-estar daquela aldeia, com todo o bem-estar daquela civilização, com todo o bem-estar daquela cidade. Pobres, ricos, fazendeiros, mercadores, não importa quem fosse, todos precisavam da água do poço. Então, fala de uma energia, de uma certa estabilidade. Há uma frase no I Ching que diz que muda-se a cidade, mas não se muda o poço, porque o poço é algo estável, fixo, ao redor do qual as pessoas ficam ao redor, porque aquilo ali extrai recursos, aquilo ali traz recursos, as pessoas dependem disso. Essa engenhoca que nos permite extrair essa energia vital, que nos permite extrair os recursos que a gente precisa para viver, para sobreviver. Né? É um local onde as diversas camadas sociais se encontram para algo em comum também, né? Porque todo mundo está ali permeando ao redor do poço. Tá? Então, o poço fala dessa estabilidade. E
quando a gente lembra daquilo que eu falei logo no começo, né, 2022 a gente vem com uma energia muito forte de algo novo que começa. Se a gente for transformar o ano de 2022 em hexagrama, a gente tem o hexagrama germinação, algo que germina, algo novo, novos caminhos, mas também difíceis. Então, todos os novos caminhos trazem dificuldades, e agora eu preciso encontrar uma forma de trazer uma estabilidade para esses novos caminhos, para fazer com que esses novos caminhos se tornem poços, se tornem locais confiáveis, seguros, estáveis, dos quais eu posso me nutrir sempre que eu preciso. Então há uma busca por essa estabilidade, uma busca por algo que me nutre, tá? Uma busca por uma nutrição que me traz aquilo que eu preciso para sobreviver, que seja estável, que seja de fácil acesso, né? Que seja tranquilo de eu chegar. E para isso eu vou precisar ter a flexibilidade do vento. Eu vou precisar criar essas engenhocas, eu vou precisar fazer planos, planejamentos. Como é que eu faço para que aquilo que eu criei em 2022, aquilo que eu iniciei em 2022, nesse ano, encontre essa estabilidade? Como é que eu trago isso para o mundo? Né? Então, eu criei uma ideia genial em 2022. Só que quando eu crio uma ideia, eu não penso na aplicabilidade, eu não penso no pragmatismo dela. Então, no ano de 2023, eu preciso sentar e falar como é que eu posso aplicar isso? Como é que isso se torna um movimento estável de longo prazo que possa me trair recursos também? Então, vou pegar o meu caso, né? Em 2022 eu comecei mais a dar aulas, comecei a criar cursos, comecei a divulgar cursos e amei, me apaixonei por fazer isso, me apaixonei por trazer esse conhecimento. Em 2023, como é que eu faço para isso que eu germinei, para esses inícios que eu comecei em 2022, se frutificarem, se tornarem algo sólido, do qual eu possa também extrair a minha renda, extrair a minha sobrevivência, extrair aquilo que eu preciso para me nutrir. E essa nutrição, ela não é só material, ela é uma nutrição mental também, uma estabilidade mental, uma estabilidade de espírito, uma estabilidade energética. Né? Então, para muitas pessoas, é um movimento de restabelecer a saúde física e mental. Também fala de uma estabilidade espiritual, fala de uma busca espiritual, porque a água aí é a água das nuvens. E a água das nuvens é uma água que está muito próxima ao céu. Então, o poço, por exemplo, para algumas pessoas, pode representar um local, um templo, por exemplo, do qual ela possa se nutrir espiritualmente e aquilo traga para ela uma estabilidade psíquica, energética, emocional. Né? Então, é um ano de encontrar estabilidades. E essa estabilidade não é só individual, ela também é uma estabilidade coletiva. E isso pode ser visto na forma, por exemplo, de acordos internacionais e também nacionais. Né? A gente está vendo políticas cada vez mais extremas, polarizadas e conflitos cada vez mais escandalosos. Mas, assim, toda a sociedade precisa dos seus poços. Toda a sociedade precisa de uma educação estável e de qualidade. Toda a sociedade precisa de uma economia estável e de qualidade. Toda a sociedade precisa de leis estáveis e de qualidade. E isso é benefício de direita e esquerda. Isso é de interesse mútuo de direita e esquerda. Então, há aqui uma união também de uma busca de uma estabilidade coletiva, onde os dois polos vão precisar conversar e dialogar para encontrar um bem em comum, um lugar em comum, onde todos, onde a sociedade, ricos, pobres, direita e esquerda, possam usufruir e extrair esses recursos. Tá? O ano do poço é um ano da busca dos recursos, uma busca da estabilidade, uma busca do que eu me nutro. O poço é um hexagrama muito valorizado entre os taoístas, porque ele fala também da busca da minha essência verdadeira. Quando eu pego a água como um todo, a água tem a ver com processos muito profundos, energias muito profundas, tem a ver com uma parte nossa espiritual muito profunda, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com destino, tem a ver com uma energia que me move sem eu sentir que me move. Né? Uma natureza profunda que mora dentro de mim e que é silenciosa, mas que está lá, né? Presente, o tempo inteiro, sem que a gente perceba.
Então, há uma busca dessa extração dessa energia também, dessa energia espiritual, dessa estabilidade espiritual, né? Se a gente for parar para pensar, o que é, sem dúvida alguma, o maior poço de toda a existência? O maior poço de toda a existência é justamente a consciência universal, é justamente esse todo que existe e que me abraça, que abraça você, aquilo que me permite viver, que te permite viver, é a união entre o céu e a terra, que permite todos os seres existirem aqui e agora, nesse exato momento em que estamos aqui conversando, em que você está vendo esse vídeo. Né? Há uma existência espiritual que se materializa, e esse todo, essa união, representa esse fluxo natural da vida. E esse fluxo natural da vida é o Tao propriamente dito. E o Tao é um grande poço ao qual, se a gente consegue se conectar, a gente extrai recursos de energia vital intensos e profundos. Uma meditação muito profunda, muito bem feita, extrai recursos extremamente abundantes. Porque ao se conectar a essa energia do todo, ela transborda dentro da gente, ela vem ela nos cura internamente. Então, também alguns outros processos podem estar acontecendo no ano de 2023. Né? Mas se atentem mais a essa questão da busca dessa estabilidade e de entender que essa estabilidade muitas vezes está ligada também aos processos de início que a gente começou lá em 2022. Né? Então, como fazer para que aquilo que a gente começou se torne algo estável. Em 2022 a gente entrou num novo normal, e agora esse novo normal é o modus operandi. Ele é a forma atual de ser e existir. Como que eu faço para que isso seja saudável para mim, para que eu encontre uma estabilidade física, mental, financeira, espiritual dentro desse novo normal? Né? Agora, por exemplo, começo a trabalhar cada vez mais online. E eu preciso, por exemplo, de interação social. Então eu vou entrar nesses processos, estilo vento, de me adaptar a essa nova realidade para conseguir entender as necessidades que eu possuo dentro de mim e estar suprindo elas. Está criando uma forma de ser, um cotidiano, uma rotina, um jeito de existir nesse, entre aspas, novo normal, que nutra as minhas necessidades, que me traga esse recurso que eu possa extrair, que me permita extrair os recursos que eu preciso para estar existindo, me sentindo bem, confortável e com uma estabilidade mental, financeira e espiritual. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvidas, comentários, perguntas, algo que vocês queiram saber, mandem aqui nos comentários e aí a gente vai esclarecendo elas. Se você gostou do vídeo e viu até aqui, dá uma curtida, compartilha. Vamos ajudar, sim, esse canal a estar divulgando esse conhecimento filosófico taoísta que eu sou apaixonado e eu gostaria que mais pessoas também se apaixonassem. Né? E é isso. Então, até a próxima.